Sabe aquela sensação de que você quer gostar muito de um filme, que você aumenta os acertos, você diminui os erros, você realmente vê aquele filme querendo se forçar e se motivar a gostar dele, a ficar feliz. Claro que eu quero gostar de todo filme, mas tem alguns que eu realmente quero curtir esse filme. Eu sou assim com os filmes da franquia Jurassic. Eu, como muitos meninos ou crianças, né, eu tive uma fase de dinossauro quando eu era criança, muito, né, pela iconografia criada dessas criaturas, pelo filme clássico de 1993, o Spielberg, que para mim é um dos melhores filmes de todos os tempos. Até hoje, você vai ver, ele vai ter coisas novas para mostrar, você vai se impressionar aquela cena do Alan Grant vendo o Brachiosauro, o T-Rex, os Velociraptors. Eles mudaram a concepção dos dinossauros hoje, tem penas, alguns não têm a estrutura que pensávamos, mas ainda assim aquele filme criou, né, no imaginário popular, por ser o primeiro filme de grande orçamento, com efeitos modernos, efeitos práticos também, a trazer os dinossauros, né, para o entretenimento, para o audiovisual, e eu fiquei fissurado naquilo, e não só eu, tanto que essa franquia segue até hoje. Mas enfim, o que eu quero dizer é que muito por causa do Jurassic Park original, né, eu fiquei sempre com essa feição, esse fascínio, essa, de certa forma, obsessão por ver esses filmes no cinema, por mais que a qualidade deles tenha caído drasticamente. O fato é que desde esse clássico original já foram mais 6 filmes da franquia, né, com esse novo reboot, eles nunca chegaram perto do que é a original, nem mesmo, né, quando o Spielberg voltou no Mundo Perdido, segundo Jurassic Park. E desde que eles retomaram a franquia com o Jurassic World em 2015, especialmente a franquia mudou totalmente o tom, bebendo no pior do que tem para mim o blockbuster contemporâneo, que é essa concepção visual menos imaginativa, mais realista e que parece um filme de super-herói com o Chris Pratt no papel principal e não aquele tom de suspense, aventura e maravilhamento que a gente tinha nos 3 primeiros, mesmo o segundo e o terceiro, né, sendo bem inferiores ao original. Uma coisa que me incomoda muito nessa busca por algo maior, né, mais monstruoso, mais épico, é a história dos dinossauros mutantes. Lá no passado eles descartaram já a ideia de fazer um filme com híbridos de pessoas com dinossauro, ainda bem, mas agora eles trouxeram esses mutantes e mesmo os mutantes estão ficando cada vez mais exagerados, mais intragáveis. E esse novo filme, né, é para iniciar uma nova franquia, se chama já Recomeço, para tentar, né, iniciar de novo, né, sem fazer um reboot de fato da marca, que traz muito dinheiro, traz um diretor competente, que não teve nos últimos filmes para mim, que é o Gareth Edwards, diretor aí do Godzilla de 2014, então ele sabe mexer um pouco com essa temática, mas parece que tem alguma coisa realmente maior que está sugando a energia, a magia da franquia Jurassic. Se for para falar algo imediatamente positivo, é que ele é melhor que os 2 últimos, né? O Reino Ameaçado, acho que é o título em português, e o Domínio, que são filmes absurdamente, né, desprezíveis, especialmente o terceiro, que não tem nada de bom, tenta fazer uma nostalgia muito barata. E esse filme é melhor que eles, diminui um pouco o escopo dentro daquele mote já clássico e meio que sem criatividade, né, da franquia, que é os bichos estão quietos lá na ilha deles, e aí vai um grupo, normalmente, né, por ambições capitalistas egoístas aí, junto com militares, atrás de algo que vai trazer dinheiro. Em paralelo, nós temos aí um grupo de uma família que está velejando pelo mar, né? O pai, 2 filhos e um namorado insuportável de uma delas acabam sendo atacados por dinossauros. Quem iria imaginar que isso iria acontecer, né? Nesse ponto, acho até que os dinossauros são uma vítima da história toda, porque eles estão lá querendo viver e sempre vai alguém atrás de se aproveitar e capitalizar em cima deles, sendo que o parque, a ideia em si já traz a origem deles como algo bem desumano, digamos assim, e agora que já tudo fracassou, não deixam nem eles viverem em paz. A partir daí, né, esses 2 núcleos vão ao mesmo tempo se entrelaçando, às vezes se separando para criar 2 narrativas separadas e nisso trazer, né, vários riscos, consequências imprevistos que vão acontecendo, afinal nós estamos lidando com dinossauros, alguns personagens vão mostrando uma utilidade que antes não tinha e outros, principalmente, né, o empresário que começa tudo, vai revelando a sua verdadeira face, como alguém, né, maligno e completamente egoísta que está muito mais interessado no dinheiro do que em preservar as vidas ali contidas, né, em todos os filmes acho que tem essa questão. O que eu acho engraçado e que acaba servindo como uma certa espécie de metalinguagem é que no começo do filme, quando o personagem, né, desse capitalista, desse empresário vai atrás da Zora, que é a personagem da Scarlett Johansson, que é uma militar, e depois eles vão atrás do personagem Jonathan Bailey, que é o cientista, o paleontologista Henry Lume, né, que é o Alan Grant da vez, o único ali que realmente se importa com os dinossauros,
ele faz um discurso falando que as pessoas não se importam mais, elas deram os dinossauros como algo normal da natureza, né, e não se importam mais com eles, tanto que o museu do personagem Jonathan Bailey está fechando por falta de interesse. No começo do filme também nós vemos um saurópode ali, não sei se é um brachiosauro, um dos pescoçudos parando o tráfico em Nova York, que diz que ele é o último saurópode, né, da América do Norte, porque diz que os dinossauros não se adaptaram ao mundo contemporâneo, seja as suas doenças, seu clima, o que para mim já descarta muito essa questão do Jurassic World, sabe? Eles aumentaram a franquia, tiraram o parque, botaram o World para ampliar o escopo e trazer isso para o mundo real, não souberam aproveitar isso, né? O Jurassic World 2 e 3 que se passam mais, né, no mundo em si, já que o World 1 se passa num parque, não soube aproveitar essa escala geográfica maior. E aí eles resolvem aqui descartar tudo, então eles já não sabem mais o que fazer, né? No segundo filme eles explodiram uma ilha, agora os dinossauros estão morrendo no continente porque eles não conseguem sobreviver. Então, qual é a ideia? Sem contar que eu não concordo essa questão, né, de que as pessoas vão perder interesse em dinossauros, porque nós temos os animais terrestres hoje em dia e ninguém perde interesse e fica maravilhado em ver, né, por exemplo, um grande felino, né, um tigre, um leão, mas até mesmo os herbívoros, né, os elefantes. Ter a experiência, né, física, ver eles, especialmente quem tiver o privilégio de ver no habitat natural, é algo mágico. Mas enfim, para a narrativa, o filme traz essa questão que os dinossauros estão morrendo e as pessoas estão desinteressadas neles, e isso traz, né, uma desculpa, uma justificativa para os dinossauros mutantes, que tem que trazer algo novo, algo maior para chamar a atenção delas. Então, eu, de novo, não vou focar em eu discordar disso, mas eu vou pegar isso como uma temática sugerida pelo filme. O que ela quer trazer com essa questão, né, de as pessoas enjoaram dos dinossauros, elas querem algo maior, cada vez mais impactante. Isso quer fazer alguma conversa, algum discurso, algum argumento, alguma crítica às gerações atuais, né? Como nós bem sabemos, as pessoas estão cada vez mais anestesiadas, desinteressadas, tanto no mundo ao redor quanto umas com as outras, cada vez mais focadas em liberação rápida de dopamina, cada vez querem mais gatilhos, mais efeitos que chamem a atenção nos filmes, por exemplo, uma montagem mais rápida, mais iluminação. As pessoas querem cada vez algo maior, né? Não tem mais tempo, e isso serve para o cinema também, mas para a arte no geral, né? As coisas estão cada vez mais rápidas, mais exageradas, mais vazias, mais superficiais, sem tempo para contemplação, para reflexão, sem tempo para aprofundar algo, criar uma filosofia, uma discussão como tinha lá. No primeiro filme é tudo uma porradaria, uma pancadaria vazia. O filme parece trazer essa questão do desinteresse, mas ele não tem nenhum interesse também em explorar e discutir isso, então ele acaba sendo uma vítima do próprio argumento, sabe? É uma questão até engraçada, porque no primeiro filme, como eu falei, tem aquela cena maravilhosa, quando eles veem o Brachiosauro pela primeira vez, a trilha sonora ali, o jogo de câmera, é uma coisa que para se maravilhar, é um milagre na tua frente, um dinossauro, né? E aqui no filme tem a questão que eles já são dados como garantidos, as pessoas não se importam, e isso dá para ver no cinema, de certa forma, né? Ninguém mais se maravilha com a imagem, é tudo muito rápido, tudo forçado, algo que não começou, mas foi bastante, né, espalhado, basicamente, com o cinema, né, industrial da Marvel. Claro que tem o fato da gente perder o ineditismo, né, da questão. Já são 7 filmes de Jurassic Park, os efeitos especiais estão cada vez, né, mais realistas, então não é mais tão impactante tu ver um dinossauro, tu já sabe como eles são, mas ainda acho que tem como tu apreciar a beleza que tem em frente esse filme, né. Esses filmes de Jurassic Park e Jurassic World sempre vão tentar fazer referências e homenagens ao original. Esse filme tem uma cena muito bonita quando eles despontam na ilha, já que é o primeiro momento da narrativa se passa no oceano. Quando eles despontam na ilha, que eles vão atrás de um dos dinossauros, eles encontram um dos saurópodes que eles querem, que também são dos pescoçudos, e tem um momento que faz uma alusão clara a isso, que é a beleza do que eles estão vendo, e a câmera fica um pouco estática, ela vai dando um zoom out para mostrar o amplo e a beleza daquilo. Os personagens também, especialmente o cientista, né, o Henry Loomis, ele fica encantado, emocionado com o que está vendo. A cena é bonita, é uma cena bem trabalhada, tanto na questão da câmera quanto o uso da trilha sonora, mas é um momento de exceção dentro do filme. O filme em questão, ou a própria Universal, os executivos, eles tentam, né,
parecer os maravilhados, eles querem talvez ser o personagem do cientista que tenta defender os dinossauros em meio a pessoas indiferentes e gananciosas, mas os executivos, eles são o empresário do mal ali, sabe, que tem interessado somente nos lucros, na grana que isso traz e não em fazer um produto de arte realmente respeitável, né, e digno. E nisso eu entro em questão dos dinossauros mutantes, sabe? Os dinossauros por si só eles já não são suficientes para tu criar uma narrativa ao redor, né? A estética deles, o comportamento, sabe? Já é algo incrível de estar ali, porque eles não existem. Tu tem que criar eles a partir daquilo, uma imagem, uma narrativa. Mas os filmes do Jurassic Park parecem não mais se conter nisso, né? No primeiro nós tivemos o Indominus Rex, lá no segundo Jurassic World nós tivemos o Raptor mutante lá, que é meio inteligente. Agora, nesse nós temos uma nova espécie de tiranossauro que é misturada com um personagem lá de Star Wars e também com o xenomorfo de Alien, mas ele não é um dinossauro, sabe? Ele não é carismático, ele não é legal, tu não fica fascinado, ele é repulsivo, repugnante e ele é um monstro, sabe? Parece filme de monstro já. Foi uma franquia Alien, por exemplo, e não de fato um filme de dinossauro. Como eu falei, os próprios executivos não veem mais, parece, não acreditam na magia e na beleza desses dinossauros e ficam trazendo coisas maiores, mais exageradas para tentar criar um risco e movimentar a trama, quanto uma boa história e uma boa direção de fato bastariam para criar um interesse nisso, né? As pessoas continuam vendo esses filmes, apesar de serem muito criticados, porque elas têm alguma esperança, assim como eu, de que algo bom vai sair disso, né? Mas cada vez, assim, eles estão focando, insistindo nas coisas erradas. Como eu falei, esse filme não é pior que os dois últimos, para eu dizer que está cada vez piorando, mas o que tem de ruim neles se repete, sabe? Outra coisa que muita gente comenta, eu vou ver esses filmes porque eu quero ver dinossauro matando gente, quero ver os dinossauros, eu não quero ver o arco pessoal, mas quem conduz os filmes são, né, as pessoas. Os dinossauros aparecem por menos de 15 minutos no primeiro Jurassic Park, mas eles são tão bem espalhados pela trama que tu tem a impressão de que eles estão lá o tempo inteiro e tu sai do filme extremamente satisfeito. O Spielberg é mestre em trabalhar com essa sombra e com essa sugestão do perigo, como no Tubarão, que é talvez a maior referência disso. Já aqui os arcos, como eu falei, tem um arco ali dos caras indo na ilha atrás de dinheiro e tem um arco da família que cai por consequência disso, né? Que eles não querem. E são personagens que, no geral, tem ali os atores conhecidos, né? O Mahershala Ali, Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, que eles têm um carisma natural da estrela que eles são, mas como personagens, eles são, no geral, muito superficiais. Tu cria uma afeição pelo Jonathan Bailey, porque ele ama os dinossauros, e tu, gostando de dinossauros, né, concorda com ele, mas os outros são personagens completamente descartáveis. A família, o namorado de uma das pessoas ali é irritante, o filme tenta trazer uma redenção nele, mas quando ele tenta, tu já tá completamente irritado com ele e nem quer ver mais em cena, né? Então, tu sendo conduzido na trama por personagens que tu não se importa, tanto fica desinteressante essa condução da história, quanto ele tenta criar um risco, tu não sente, tipo, se esse personagem vai morrer, tô nem aí, sabe? Tu não se importa, então isso falha em criar conexão e empatia com a cena. Eu, pessoalmente, fico mais triste ali quando um dinossauro é abatido, do que quando é sugerido que um personagem importante morreu e tu nem acredita nisso para realmente se importar, e quando morrem são figuras completamente descartáveis que tu mal sabe o nome, que tu sabe que elas já estão ali para isso. Isso não quer dizer, é claro, que o filme não tenha suas virtudes, né? Os efeitos são impressionantes, conseguem trazer um realismo e uma fascinação com esses animais quando ele nos dá a chance de apreciar e ver eles, né? Os espinossauros, o Masossauro, especialmente, o T-Rex. Quando eles estão em tela e tem tempo de destaque, tu fica focado neles e esquece o resto, né? Já com os dinossauros mutantes, realmente, além de eu já ter, né, uma antipatia natural com isso, eu não achei eles interessantes. Os Velociraptors, que sempre foram os protagonistas e tiveram seus momentos nos filmes, aqui são substituídos por uma versão mutante voadora, que é esteticamente muito mais desagradável e menos carismática, né? Até o efeito sonoro deles. O T-Rex tem um momento muito bacana, que remete ao primeiro livro, que é uma perseguição num rio, né? O começo do filme, que envolve uma perseguição aquática com espinossauros e masossauro, é impressionante. Ela é tensa, ela é divertida e ela respeita os animais. Tem um momento que ele que ele nada e pula do mar como uma baleia, assim, e os personagens, ao mesmo tempo que tem medo, eles ficam maravilhados com aquilo, e tu também,
mas é uma coisa que vai cada vez dirimindo e ficando mais minguada durante o filme. Eu acho que a maior pergunta que fica no final desse filme é se tu torce para ele fazer sucesso, trazer dinheiro, para eles continuarem fazendo esses filmes, para ver se alguma vez eles vão voltar a acertar como um filme inteiro, ou se pelo menos vai ter cada um ter uma cena ou duas boas para tu sentir recompensado, já que afinal, por algum motivo, né, orçamento ou que ninguém faz filme de dinossauro tirando essa franquia. Um tema tão em potencial, tão divertido, né, que as pessoas gostam, e só o universo que faz com o Jurássico, mas ao mesmo tempo os filmes são tão ruins e tu pensa que se ele fizer dinheiro, os executivos vão pensar, as pessoas estão gostando, vamos continuar fazendo isso, quando não é esse o fato, é mais uma esperança do que, né, uma coisa que realmente é. Então, ao contrário do que diz os personagens, eu acho que as pessoas não estão cansadas de dinossauros, né? Elas querem mais. O que elas estão cansadas é dessas histórias, desses empresários egoístas e obcecados por dinheiro que não sabem aproveitar o potencial dessas criaturas, tanto no universo de Jurassic quanto no cinema. Espero que eles continuem fazendo esses filmes, no fundo, porque eu quero que algo seja bom, e esse filme, mesmo no geral sendo fraco, tem duas cenas que são impressionantes e fazem valer ele, mas eu recomendo verem no cinema, que tem mais impacto do que ver em casa. Jurassic World Recomeço é mais aí um filme que deixa bastante a desejar em relação ao original, vive na sombra dele, tem seus bons momentos, então assista se você curta dinossauros. Se você não gosta muito, tem orçamento limitado, e infelizmente vou dizer que não é um filme que eu recomendaria.